Funcionário público ganha mal bem, nem trabalha direito. Você vê, qualquer coisinha faz greve. Greve pra aumentar salário, greve pra não sei o quê. E a pessoa se mandar embora, você faça frescura de greve. Se você mora no Brasil, provavelmente você já ouviu algumas dessas frases a respeito do funcionário público. Ou pior ainda, foi você mesmo que disse. Mas por que será que os funcionários públicos são meio que odiados por boa parcela da população? E parece que não só pela população, né? Recentemente tem passado pelo Congresso a ideia de uma reforma administrativa. E o que seria essa reforma administrativa? Dizem eles que é para retirar privilégios do funcionalismo público, privilégios esses que gastam rios de dinheiro do nosso país desnecessariamente, afinal é o funcionário público que suga o país, dizem eles. Bom, mas aí a gente precisa entender quais funcionários que eles querem atingir com essa reforma. Quando a gente fala de funcionário público, a gente está falando essencialmente sobre pessoas que trabalham a serviço da população de alguma forma. Então, são eles os coletores de lixo, são eles os médicos, os enfermeiros, que atendem pelo SUS, que atendem nas UPAs, são os professores da escola pública, são advogados da defensoria pública, são pessoas que prestam serviços importantes à comunidade de alguma forma, serviços de segurança, serviços de transporte como o do correio, serviços que são importantes para a população, que fazem o país andar bem e que na verdade ninguém consegue viver sem alguma forma de serviço público. Todos eles são essenciais de alguma forma, mesmo para quem tenha condições de pagar serviço privado. Mas o caso é que essa reforma é para atingir justamente esses setores. E a gente precisa levar em conta que 70% dos funcionários públicos não recebem mais do que 3 salários mínimos. É uma menor parcela dos funcionários públicos que recebem, de fato, um salário grande. Então, essa fantasia que funcionário público é alguém que ganha muito dinheiro, na verdade é uma minoria dos funcionários públicos que ganham tanto dinheiro assim. Quem são os funcionários públicos que ganham muito dinheiro, então? Principalmente os funcionários do judiciário e também os funcionários de cargo comissionado. Os funcionários do judiciário são aqueles que trabalham exatamente na justiça. Então, se você comparar o salário, por exemplo, de um professor inicial numa escola estadual, é possível que não ultrapasse R$2.000. Mas um salário de um funcionário, exemplo, de um promotor de justiça, ele pode chegar facilmente, inicialmente, a 20, 25 mil reais, dependendo do estado. Percebem a disparidade que tem de um salário para o outro? Agora, o detalhe interessante é o seguinte, sabe quem que está dentro da reforma administrativa para perder privilégios? Não é esse cara do judiciário. É aquele professor do início de carreira que ganha R$2.000. É aquele enfermeiro que faz plantão de 12 por 36. Não é o cara que ganha mais de 20 mil por mês. Estranhamente, o governo acha que essas pessoas não causam nenhum prejuízo, mas aquele professor que ganha um salário bem pequenininho causa. Bom, mas o que seriam os privilégios? Não é só sobre o salário, tá? Tem uma questão que chama muita atenção no funcionário público e que é o sonho de muitos de exercer a carreira pública, que é a questão da estabilidade no trabalho e progressão na carreira. Bom, o que seria a estabilidade de trabalho? Na prática, assim, falando de uma forma bem simples, é o saber que não será mandado embora, não será demitido por qualquer questão aleatória, né? Porque quando você trabalha numa empresa, eles podem virar para você a qualquer momento e dizer, estamos fazendo um corte de pessoal e por isso, infelizmente, você será demitido da nossa empresa. Assim, sem maiores explicações. Com o funcionário público, isso não pode acontecer, nós temos uma estabilidade de carreira. Como que isso acontece? Antigamente não era assim, essa estabilidade ela só passou a existir a partir do ano de 88. E a estabilidade ela não é um privilégio, não é porque o governo é bonzinho com o funcionário público que isso acontece. A estabilidade que o funcionário público tem é uma garantia para o serviço público funcionar bem, funcionar direito. Então, vamos pensar o seguinte, o governo de uma cidade, um estado, um país, enfim, é mudado a cada 4 anos ou 8 anos no máximo se tiver uma reeleição. Aí quando troca aquele governo, vem outro político de outro partido, com outros projetos,
que acha que as ideias do governo anterior não foram tão legais assim, ele quer mudar tudo para mostrar que ele fez uma coisa diferente. Aí você já pensou se a cada 4 anos que mudasse o governo, mudasse todos os funcionários públicos também? Não ia se criar carreira, não ia se criar um projeto contínuo que beneficiasse a população, porque ia ficar sempre trocando tudo. O que acontece nos cargos comissionados. Para quem não sabe, os funcionários públicos têm os funcionários que são concursados e tem os funcionários que são comissionados. Os comissionados, eles são escolhidos diretamente pelos políticos, que são os chamados cargos de confiança, e a maioria trabalha diretamente com assessores deles, trabalha em gabinetes e tudo mais. Só que daí, quando mudam-se os políticos na eleição, também então, aí mudam os funcionários desses cargos. É uma coisa que já é um pouco complicada, mas imagina cada eleição mudando todos os professores de escola, mudando todos os médicos, entendeu? Seria algo muito complicado, isso atrapalha a continuidade do trabalho. Outro problema, antigamente, quando não existia essa tal estabilidade do servidor público, não raro, quando um candidato, exemplo, a prefeito ou vereador de uma cidade, ele se candidatava, ele virava para as pessoas e falava assim: olha, se você me ajudar a ganhar a eleição, eu vou arrumar um trabalho para você na prefeitura, ou um trabalho para você na escola, ou um trabalho não sei aonde. E aí acontecia que várias pessoas que não tinham competência para exercer uma determinada função conseguiam trabalhar ali. E mais, muitas vezes elas eram usadas até como laranja para desvio de dinheiro público, mas elas faziam esse tipo de coisa porque assim elas eram beneficiadas por aquele político de alguma forma e por isso não denunciavam. Então, quando você tira a estabilidade do servidor público, você também está tirando a qualidade do serviço, a garantia de que você vai ter um profissional competente. Porque para você ter um profissional exercendo serviço público, gente, aquela pessoa, além de fazer uma prova de concurso, ele tem que apresentar todos os diplomas e certificados dele. Ele é avaliado por 3 anos em estágio aprobatório para comprovar que, de fato, ele tem competência para exercer aquela função. Então, se dentro desses 3 anos ele não for uma pessoa que, de fato, se mostre capaz e competente e respeitoso, totalmente apto para exercer aquele trabalho, ele pode sim ser mandado embora. Porque ele não tem uma costa quente, alguém que encobre ele, que protege ele, mesmo ele não sendo um funcionário competente. Agora, quando esse funcionário é escolhido por um político, mesmo quando ele faz coisas erradas, quando ele chega atrasado no trabalho, quando ele falta sem avisar, ele continua sendo protegido. Porque ali não está um funcionário de qualidade, de competência, ali está um funcionário que foi colocado por alguém que tinha autoridade para isso. Então, você percebe como já se prejudica a qualidade do serviço público se ele for dessa forma? A estabilidade no serviço público, ela também é fundamental para evitar a corrupção. A gente sabe que já existe bastante corrupção no meio político, mas você pode observar que na maioria das vezes que se estoura algum caso de corrupção, raramente tem funcionários concursados envolvidos naquilo. Vou tentar explicar de uma maneira bem simples. Digamos que uma diretora de escola, ela tem uma verba X por ano para administrar, para cuidar da escola dela. E vamos supor que essa diretora fique sabendo que está tendo um desvio de uma certa porcentagem que seria para merenda escolar. Vamos dizer, se ela for uma funcionária pública concursada, ela vai ter condições de denunciar para algum canal esse desvio que está acontecendo, porque ela não vai se sentir acuada, porque ela sabe que ela não vai poder ser mandada embora por isso, que ela estará apenas exercendo o trabalho dela. Agora, se essa diretora não for concursada, se essa diretora for ter sido escolhida como cargo de confiança, como uma comissionada, como um cabide de algum político, ela não vai ter coragem nem vontade de fazer essa denúncia, porque vai prejudicar a ela também. Mesmo que ela nem receba nenhuma fatia desse dinheiro, ela vai se sentir intimidada porque ela vai poder perder o trabalho dela se ela fazer uma denúncia. O presidente Bolsonaro, quando ele era deputado, ele chegou a ser multado por um fiscal do IBAMA.
e depois que ele assumiu a presidência, ele não pôde mandar embora aquele fiscal, porque esse fiscal era um funcionário público concursado. Ele conseguiu que remanejassem ele para outra função, mas ser mandado embora ele não pôde. Então você entende que ser funcionário público concursado e estável é uma garantia que você vai poder exercer o seu trabalho sem o medo de ser mandado embora, nem mesmo por uma autoridade, porque você simplesmente está fazendo o que é certo. Lembra daquele desembargador que foi multado porque estava andando sem máscara e ele agrediu verbalmente o guarda municipal e rasgou a multa e tudo mais? Aquele guarda, ele não teve medo do desembargador, medo de ser mandado embora, porque ele era um funcionário público estável e ele sabia que ele só estava fazendo o trabalho dele, ele não estava fazendo mal para ninguém. Agora, se ele não tivesse estabilidade, provavelmente ele não teria tido coragem de fazer o trabalho dele e aplicar aquela multa, porque ele saberia que aquela autoridade poderia ter alguma influência para mandá-lo embora. Então você percebe como a qualidade do serviço público ela fica ameaçada se não houver estabilidade do servidor. Ele fica sujeito a autoridades maiores o mandarem embora simplesmente porque não querem que ele exerça o trabalho dele de forma adequada. Por isso que a estabilidade é uma forma de segurança. Outra questão que a reforma administrativa quer dar fim é com o plano de carreira. Então é comum que depois de alguns anos que a pessoa está dentro do serviço público, depois que ela já passou pelo serviço probatório e tudo mais, aí ela consegue uma pequena progressão de carreira. Não que necessariamente ela vá mudar de cargo só porque ela já está trabalhando no serviço público há muito tempo, não é isso. Mas ela consegue ter uma pequena porcentagem de aumento gradativa pelos anos de trabalho dela. E eu vou dizer para você, gente, é uma pequena porcentagem mesmo. E eles querem também tirar isso porque eles alegam que é um privilégio desnecessário, que dá muito prejuízo aos cofres públicos. Mas o caso é que esse pequeno privilégio não será tirado nem dos militares, nem do judiciário, que ganham salários bem mais altos, como eu já comentei com vocês. Eles querem tirar de quem ganha R$2.000 por mês. Aquele carinha que ganha mais de 20 mil por mês continuará tendo progressão de carreira normalmente. Então o ponto é, se de fato o objetivo da reforma administrativa é para diminuir o gasto público desnecessário, é para enxugar um pouco esse orçamento e não gastar dinheiro à toa, a lógica então não seria tirar mais de quem tem mais? Por que tentar tirar de quem já tem menos? Isso vai deixar o serviço público ainda muito mais ameaçado e muito mais prejudicado do que ele já é. É verdade que o serviço público não é perfeito, é verdade que tem funcionários ruins em todos os lugares, mas o fato é que o servidor público, ele não trabalha a serviço de um político ou de um partido. Ele trabalha a serviço da população, do bem comum. A satisfação do servidor público é ver a comunidade dele bem atendida, bem assistida. E quando ele tem essa estabilidade, ele tem condições também de cobrar e de denunciar caso isso não esteja acontecendo. Se o servidor público ele perde a estabilidade, ele também perde uma ferramenta importante para exercer o trabalho dele. Então, se for para tirar alguma coisa, vamos tirar de quem tem mais. Tirar de quem já tem pouco num país que tem sofrido tanto, não vai ser a solução. E vamos defender a estabilidade do servidor público, porque ele serve a toda a comunidade com o maior carinho possível, exercendo um trabalho responsável. E quem trabalha pelo povo de fato são eles, não políticos. Eu sempre falei isso, os políticos eles são transitórios, gente, eles cumprem um mandato, saem, ocupam outro cargo, mas o servidor público não. Ele é aquela pessoa que faz carreira, que dedica 20, 25, 30 anos da vida dele àquele trabalho para servir a comunidade dele. Eu sempre quis ser servidora pública porque eu sempre pensei que era uma forma de estar servindo a minha comunidade, atendendo as pessoas da melhor forma. Então, manter essa estabilidade é manter um serviço público de qualidade. Se é para fazer reforma administrativa, que tire de quem já tem muito, não venha tirar de quem já não tem.